Vamos falar com Deus. Querido Deus e soberano Pai, ó Deus, na Tua presença, Pai amado, nós entramos neste momento em oração. Deus, em primeiro lugar, toma minha vida mais uma vez em Tuas mãos. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, a nossa natureza humana. Nós somos pecadores, Senhor. Nessa tarde, toma as nossas vidas. Eu quero entregar a minha vida, a minha casa, a minha família, minha esposa, meu filho, meu trabalho, a vida de cada ouvinte neste momento, ó Deus, que nos ouve e que nos assiste. Eu já quero também, ó Deus, aproveitar para entregar a vida do Dr. François, a sua família, seus negócios, que o Senhor possa estar abençoando ele em todas as suas áreas. Toma todos neste lugar, abençoa a cidade de Macaé em Tuas mãos. Toma esse Brasil, ó Deus. Toma essa programação que vai ao ar agora, até as 4 horas, Deus. Nos dá a direção, que nós possamos tratar tudo aquilo nessa tarde. Senhor, abençoa a todos que estão nos ouvindo e nos dê vitória nessa tarde. É que eu te peço, grato por tudo, em nome de Jesus. Comunicando, Pastor André Carlos. Muito bem, agora são 14 horas e 4 minutos. Olá Brasil, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa desta quinta-feira, hoje dia 14 de maio de 2020. Boa tarde para você que se liga comigo a partir de agora até as 4 horas. Lembrando que agora até as 3 vamos bater um papo com ele, nosso querido advogado doutor François Pimentel, que está conosco mais uma tarde. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, pastor, boa tarde, ouvintes aqui da Macaé Gospel, boa tarde aqui também os meus seguidores. E está uma tarde muito gostosa, né, pastor? Sim, tá sim. Um dia bacana, bonito. Pena que nós estamos em quarentena, né? É verdade. Bom, vamos bater um papo, logo após a vinheta a gente conversa. Pastor André Carlos entrevista Dr. François Pimentel. Muito bem, 14 horas e 5 minutos, estamos aqui hoje recebendo, né, Dr. François Pimentel, que sempre está conosco todas as terças-feiras, mas nós estamos em obra aqui dentro do estúdio e não podemos receber ele na última terça-feira, mas estamos aqui hoje, nessa quinta-feira, para tratarmos de assuntos, com certeza, do seu interesse. E o doutor François tá cheio de novidade, né, doutor? Inclusive adquiri uma agora, né? Eu me encaminhando para aqui, para a sede da Macaé Gospel, eu vim, né? Aquele negócio, a gente é enganado pelo poder público tantas e tantas vezes, mas nós, a princípio com almas boas, sim, a gente sempre espera melhora, a gente acreditar. E eu saindo do escritório, eu falei, eu vou lá na Macaé Gospel, ao retornar eu deverei gastar 1 hora, pelo menos, ali na barreira sanitária da Barra. Quando não é minha surpresa, hoje, quinta-feira, passei ali, não tem barreira sanitária. Não estou reclamando, primeiro porque eu acho que não tem eficácia nenhuma. Né? A gente tem visto aí, acompanhando essas barreiras sanitárias, medindo a temperatura, e a nível de questões práticas sanitárias a gente não visualiza nada. Hoje, depois de 3 dias, trazer um transtorno enorme para a população macaense, quer dizer, dividiu a população macaense, uma coisa que eu acho estranho também, porque tem aqui na Barra, aqui, né, para a região norte, e lá para a zona sul não tem uma barreira também. Então, criou um transtorno muito grande, e hoje estamos sem barreira ali na Barra. Se alguém precisar vir para cá, pode vir para cá, que não vai ter problema ao retornar. Doutor, quando eles fazem barreira, por exemplo, essa semana eles fizeram aqui na Barra e na linha azul.
Quando eles fazem nesses dois locais, na entrada lá do PT, eles suspendem? Não, a princípio lá se mantém. O único dia que não tem barreira aqui em Macaé são feriados e domingo. Não, sábado eu acho que tem. Né? Sábado eu acho que tem. E quer dizer, e vai até as 22 horas. Desculpa, é uma barreira assim, é um show midiático. Isso aí é pra inglês ver, tá? Se for fazer o negócio, tem que fazer direito. Não dá pra fazer para o inglês ver, pra dar um show, pra sair na mídia, o governo tá preocupado com a saúde do município. Infelizmente não é isso que a gente vê, tá gerando transtornos e mais transtornos. Chegou ao ponto de funcionários da saúde aqui de Macaé, que moram em Rio das Ostras, por exemplo, gastarem para chegar no hospital 3 horas ali parados ali na barreira. Quer dizer, ao menos tinham que dar uma preferência para os agentes de saúde, e nem isso. E é um absurdo parar o carro, sai todo mundo, vai para debaixo de uma tenda onde há aglomeração. Então, é mais um show midiático. É por isso que não dá para acreditar na boa intenção desse governo, né? Eu não vou nem falar onde, costumo dizer onde tem muita intenção, né? Bom, 14 horas e 5 minutos. Você que está chegando agora, estamos recebendo hoje aqui Dr. François Pimentel, advogado, jornalista, consultor da FM 101, da 95, da Rádio da Paz, do Jornal de Macaé, da Record. Hoje eu vi você lá na Record dando os parabéns pro Tadeu, né? Isso, exatamente. Parabéns. O Tadeu tá fazendo 13 anos de Balanço Geral, né? Balanço Geral, e eu segunda-feira agora terei o privilégio de estar, claro, aqui de Macaé. Eu vou para o estúdio da Record aqui em Macaé. Sim. E nós vamos trocar uma bola, né, na internet, ele lá, eu aqui, e há uma grande probabilidade de eu tô dando, na verdade, aqui uma notícia de primeira mão. Provavelmente eu terei um quadro fixo com o Tadeu, né, no Balanço Geral, pelo menos uma vez na semana. Isso é bacana, né? Quer dizer, o nosso trabalho como jornalista tem sido reconhecido. E o mais engraçado, pastor, a coisa mais assim, parece coisa mais boba, é quando a gente fala só a verdade. Hoje, para um jornalista se tornar referencial e ter um diferencial em relação aos outros, é simplesmente dizer os fatos. Não preciso dar a todo momento minha opinião. Sim. Eu tenho que demonstrar os fatos. E é isso que a gente tem feito lá no programa Em Destaque. É toda segunda, quarta e sexta, sempre às 21 horas. Nós só temos demonstrado os fatos. E, por incrível que pareça, acaba gerando repercussão simplesmente porque a gente fala a verdade. Bom, doutor, hoje tem muita coisa. A gente vai tratar hoje aí das coisas de Macaé. Tem algumas perguntas que algumas pessoas me perguntaram também. Falando da barreira sanitária, eu vi a revolta, né, de um pastor amigo meu, que ele teve na barreira ali no PT, na entrada, né? E ele chegou ali às 3 da tarde, ficou na barreira até 18 horas. Quando deu 18 horas, acabou. Ele não passou pela barreira, ninguém examinou ele, ninguém fez nada, e ele perdeu todo o tempo dele ali. Olha, é o que a gente fala, totalmente ineficaz, é um show midiático. Só não acredita quem tem terceiras intenções junto ao governo. Porque, desculpa, a gente elogia algumas coisas. Por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui que talvez a maior parte das pessoas que estão nos acompanhando não estão sabendo. Ontem foi realizada a primeira reunião entre o prefeito e os secretários online. Bacana isso. Bacana. Porque é uma oportunidade da própria população poder acompanhar as reuniões de quem são os gestores do município. Então, eu parabenizo. Sim. Coisas boas nós temos que parabenizar. E coisas ruins nós temos que mostrar. Não dá pra querer sair aplaudindo tudo. Não dá. Tem coisa que sim, tem coisa que não. Então, quer dizer, pra quem não sabe, pelo menos ontem, né? Mas é aquilo, eu já tô acostumado com esse governo. Ele cria um show midiático, depois de uma semana já não tem. É muito possível já não, né, as próximas reuniões não serem online. Porque, infelizmente, a gente ouve a pessoa mente tanto que, às vezes, quando tá com boa intenção e tá falando a verdade, a gente acaba não acreditando, né? Verdade.
Bom, tá conosco aqui José Ribeiro, Edna Tavares, pastora Vânia, Ocilei Messias, Tânia, dando a paz do Senhor, Patrícia, lá na Serra, dando a paz do Senhor Jesus pra gente. Obrigado, viu, Patrícia, paz. Você pode mandar sua pergunta aí para o advogado doutor François Pimentel, aqui da programação Tarde Total desta quinta-feira. Doutor, essa semana o senhor falou muito sobre pensão alimentícia. O negócio ficou estreito agora. Por exemplo, se o homem ele tiver desempregado, mas a justiça em si entender que ele tem como ganhar um meio financeiro, ele é obrigado a dar pensão alimentícia? O que acontece? Na verdade, até 2015, a legislação era muito severa. Sim. A pessoa que uma vez tivesse filho, não morasse com ele, a ele poderia ser imposto uma decisão judicial, obrigando ele a pagar alimentos. E não haveria exceções para ele deixar de pagar aquela pensão. A não ser se ocorresse um acidente, ele ficasse encravado numa cama, só casos excepcionais que poderiam gerar a suspensão da obrigação de pagar alimentos. Porém, em 2015, com o novo Código de Processo Civil, abriu-se uma brecha. A pessoa que hoje, não tem condições nenhuma de pagar a pensão, eu faço aqui um alerta, ele não pode simplesmente deixar de pagar. Ele tem que entrar na justiça, ele tem que provar ao juiz a sua impossibilidade de gerar renda e, consequentemente, pagar a pensão. Então, hoje a legislação abriu uma brecha. Só que não é. Eu tenho presenciado, pastor, a gente acaba recebendo muitas denúncias de que pais ligam para as mulheres: nós estamos em época de Covid e tô sem dinheiro, não vou pagar. Se algum pai de família faz isso, mãe, entre na justiça, peça prisão. Primeiro, a justiça está funcionando. Todos que nos acompanham aqui já têm ciência de que a justiça está funcionando. Então, se um pai simplesmente deixa de pagar a pensão, a mãe tem que correr na justiça e pedir prisão, tá? Um pai sério que realmente está impossibilitado de pagar a pensão, também falo, não pode deixar simplesmente de pagar. Vai ter que entrar na justiça e provar que não tem condições de pagar. Aí, doutor, mas que provas? Vai ter que provar com as provas que tem. Ou está encravado numa cama, ou está doente. Tem que ser uma coisa assim muito complexa, muito robusta para um juiz suspender a obrigatoriedade de pagar a pensão. Eu confesso ao senhor que já estamos indo para 4 anos de vigência do código, que ele entrou em vigência em 2016. 4 anos, fez agora em março de 2020, e eu nunca vi um caso desse, de sucesso de uma ação dessa. Mas existe a brecha na lei. Existe um valor, por exemplo, um pai de família hoje que ele tá trabalhando de repente, alguns pais de família hoje tem a sua renda, trabalha, exemplo, ganha um salário mínimo, mora com outra mulher, tem 5, 6 filhos ainda para cuidar e tem 2 com a outra que deixou. Qual o valor estimulado pela justiça para que ele dê a pensão alimentícia? Olha, pastor, via de regra é entre 10% e 15%, podendo chegar até 20%. Por filho. É aquilo, tem um filho só, pode chegar facilmente a 20%. Tem 2 filhos, geralmente cai para 15% para cada filho. Quando tem um monte de filho, como o senhor exemplificou aí, cai para 10%, 11%, 12%, varia mais ou menos nesse percentual. Agora, um caso que isso é muito interessante, porque tem pessoas, constituem uma família, tem 1, 2 filhos, depois se desfaz daquele lá, vai criar um outro lá e tem mais 2, 3 filhos e entra na justiça dizendo: porque eu tenho uma nova família, eu tenho mais tantos outros filhos, eu não posso pagar. Quer dizer, a interpretação mais bem feita nos tribunais é o seguinte: você, quando separou da primeira mulher, sabia que tinha 2 filhos. Foi arrumar uma outra esposa, ninguém tem nada a ver com isso. Mas arrumou mais 3 filhos, também ninguém tem nada a ver com isso. Mas por escolha, por livre e espontânea vontade, você
acaba gerando mais 3 filhos. E depois quer deixar de pagar a pensão para os mais velhos, mais antigos da outra relação, a justiça entende. Se tá tendo mais filho, é porque tem condições de pagar. Então, essa desculpa com certeza não vai colar. Aí, concluindo a pergunta do senhor, a resposta da pergunta: se ele ganha um salário mínimo, a pensão alimentícia vai ser um percentual, vamos dizer assim, em tese, de 10% do salário mínimo. Mas, doutor, só 104,50? Sim. A pensão é sempre em cima daqueles 2 pilares: possibilidade de quem pode dar, necessidade de quem precisa. Então, o juiz vai avaliar. Se ele ganha R$1.000, 10, 15% em cima do que ele ganha, de 1.045. Ah, mas é muito pouco. É pouco. Mas nós não estamos tratando, o exemplo, por exemplo, foi de uma pessoa pobre. Pobre paga pouco porque ganha pouco. Ô, doutor, por exemplo, existe casos que a mulher, a ex-mulher, por exemplo, ela ganha muito mais do que ele. Por exemplo, o cara separa da mulher, tá construindo a família com outra, mas a mulher dele, suponhamos, ele ganha um salário mínimo hoje e tá com esses 6 filhos com outra mulher, mas a mulher que ele deixou com 2 filhos é bem empregada, ganha esses 3 mil. Ele é obrigado a dar pensão alimentícia mesmo assim? Sim, porque a legislação civil estabelece que é obrigação dos 2 pais. O que vai acontecer é que a necessidade das crianças, dentro desse enquadramento aí, é menor do que uma criança de uma outra família. Agora, sim, ele é obrigado a pagar, por menor que seja o valor, ele é obrigado a contribuir. A lei vai mais longe. A lei estabelece 50%, entendeu? Ok, eu tenho uma pergunta aqui da Patrícia, que ela tá falando o seguinte: ela tem um filho deficiente visual e o pai dele não ajuda com despesa, só dá R$200 de pensão. Ela quer saber se pode recorrer na justiça para essa pensão aumentar, doutor. Sim, a legislação, ela estabelece uma ação que chama-se ação de revisão de alimentos. Essa ação de revisão de alimentos pode ser para cima ou para baixo. Vai ser, o que acontece? A ação de alimentos é um tipo de ação que ela não gera nunca um trânsito em julgado, nunca tem um ponto final definitivo. Porque hoje o pai, de repente, tem um salário de R$5.000. Então o percentual de pensão vai ser em cima desses R$5.000. Mas ele semana que vem vai e perde o emprego, arruma um outro de R$2.000. Ele tem o direito de entrar com uma ação de revisão para excelência. Olha, eu ganhava 5.000, agora eu ganho 2.000. E automaticamente aquela pensão vai ser reduzida. A mesma forma nesse caso desse exemplo. A mãe, eu não sei, ela não deixou claro aí como foi estabelecido esses R$200. Se foi um acordo, se foi decisão provavelmente judicial. Provavelmente deve ter sido um acordo entre os dois. Acordo verbal. Ela vai ter que entrar na justiça e pedir, no mínimo, que ele aumente aí essa contribuição como pensão alimentícia. Se não conseguir estabelecer alimentos de uma forma amigável, não tem outro jeito. Tem que entrar na justiça para pedir, para aí sim o juiz determinar um valor, um percentual de alimentos. Doutor, existe um valor, por exemplo, no caso dela aqui, o filho dela é deficiente visual. O senhor falou aí de 10%, 15%. Existe um valor ou muda de valor, por exemplo, para quem tem filho deficiente visual ou para quem tem um filho normal, o valor é o mesmo? É um valor só? Via de regra, sim, não há nada assim, porque ele tem alguma deficiência. Ganha mais ou menos. Não. Isso aí, até porque hoje em dia, né, a pessoa cega, ele tem como se desenvolver, né? Ele tem como brigar por uma posição no mercado de trabalho, numa vida social. Eu creio, né? Eu não tenho essa experiência, que mesmo assim deve ser muito difícil. Por exemplo, aquela criança que está em cima de uma cama, paralisada, tomando remédio. Também não tem diferencial. Não tem o que pode acontecer, eu tenho até caso lá no meu escritório, que a pessoa deficiente, depois da maioridade, mesmo com 20, 30, 40 anos, muitas vezes o pai ainda é obrigado a pagar.
Porque aquele filho, pela sua incapacidade mental ou motora, né, física, ele não tem como se sustentar. Então o Estado, ele obriga o pai a prestar alimentos enquanto aquele filho viver. Mesmo que aquela criança, ela, por exemplo, ela seja aposentada? Tem crianças aí que são aposentadas. Não, aí o que acontece? Aí que o pai, contratando um advogado, ele vai expor isso ao juiz. De repente pode chegar que a criança, né, o adolescente, ele já recebe um benefício suficiente para arcar com as suas despesas. Aí mas não tem necessidade olha, quem vai dizer que se tem ou não necessidade é o juiz. O que eu falo como advogado é que é interesse do pai judicializar essa situação. Excelência, eu ganho R$1.500. Meu filho lá ganha um benefício lá de 1.000. Eu ganho um pouquinho mais do que ele apenas. E aí vai se ver se tem necessidade do pai contribuir ou não. Quem vai decidir é o juiz. Boa resposta. Bom, 2h23, estamos recebendo aqui o doutor François Pimentel, advogado, consultor, jornalista. Só falta ser pastor esse homem aí, né? Não, é engraçado, que eu sempre brinquei, né? De repente algumas pessoas não sabem, né? Mas é porque a gente tá sempre brincando. Tá cursando pra ser pastor não, né? Não, ainda não. Mas eu, na época que eu fui, né? Eu fui vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na nossa região. Tive a honra também de ser o presidente durante alguns anos. E eu sempre brincava, né? Que eu sempre falei, olha, advogado é muito parecido com pastor. Não pode ver o microfone que quer falar, né? Então, quer dizer, agora eu sou advogado, não posso ver o microfone. Sou jornalista, mais ainda, não posso ver o microfone que eu quero falar. Se eu for pastor, nossa senhora, eu vou ter que... O senhor vai me arrumar um emprego aqui, pastor, na igreja do senhor? Você já tá aqui, né? Eu vou querer na igreja também. A brincadeira. Bom, a Patrícia aqui, ela tá reformulando aqui, tá dizendo, então, no dia da audiência, ela tá falando que ela não pôde comparecer, aí o juiz determinou essa conta aí de 10%. Mas olha só, ela não deveria ter se ausentado. Ela perde muita coisa quando se ausenta, assim, mesmo dando a justificativa? O que o juiz interpreta? Olha, via de regra, quando há justificativo, o juiz redesigna, marca um outro dia. Sim. Por algum motivo houve essa audiência, que eu também não entendi. Porque teoricamente, a não ser se o advogado, mas mesmo assim, ela é estranho. Quando alguém falta, remarca? Via de regra, sim. Sim, né? Via de regra, sim. Ok. 2h25. Doutor, e aí? Vamos falar agora das lives que o senhor fez essa semana aí. Eu gostaria de falar de um assunto muito interessante que talvez ajude muitas pessoas. Falei. Inclusive, esse é o assunto que eu vou falar com o Tadeu na segunda-feira, lá na Rede Record, no Balanço Geral, meio-dia. É a questão da obrigatoriedade ou não das mensalidades escolares. Eu tenho, assim, vários clientes me procuraram. Doutor, como está esse negócio do Covid? Os colégios não estão repondo as aulas, não estão utilizando o sistema online. O que a gente pode fazer? E não querem dar desconto. Eu, no início dessa pandemia, eu cheguei a realizar uma live. Só que naquela época, eu expus que não havia nada que pudesse impor aos colégios uma redução de mensalidade. Até porque nós estávamos lá há uma semana dessa pandemia. Essa semana nós completamos 8 semanas e estamos indo para a 9ª. Então, 9 semanas nessa situação, realmente nós temos que analisar melhor algumas questões. E foi isso que eu fiz na terça-feira. Nós fizemos uma live e eu dei todo o caminho, os caminhos, né? Todo o caminho para que as pessoas, de acordo com a sua situação, agissem. O contrato de mensalidade do colégio particular continua sendo obrigatório a pagar? Sim. Existe lei para reduzir? Não. Até porque isso é uma lei isso é um assunto do direito civil. E a Constituição, lá no artigo 22, estabelece que assuntos do direito civil é de competência exclusiva da União. Então só o Congresso Nacional pode legislar. Eu pesquisei essa semana, existe um projeto de lei, tanto na Câmara quanto no Senado, forçando os colégios a darem 30%.
mas é uma matéria que não está indo para frente. Então, hoje é obrigatório. Doutor, não consigo pagar. A minha primeira sugestão, fazer um acordo com o colégio. Só que aí nós nos deparamos com colégios que se esquivam, que fogem dos seus clientes. Mandam os boletos. Grande parte dos colégios não tem nem boletos. No início do ano, o pai passa o cartão lá em 12 vezes. Acabou. E tá entrando dinheiro, é um problema do pai. O que fazer? Pode-se entrar com uma rescisão bilateral. Vai lá no contrato que você assinou e veja as regras para a rescisão contratual e faça a rescisão com o colégio. Doutor, a rescisão é um absurdo. A multa é abusiva. Então entra na justiça para uma rescisão unilateral. Você vai poder alegar caso fortuito, força maior. Essa pandemia era uma coisa que era mesmo que prevista, coisa que não era, sim, é inevitável. Então é um caso fortuito, força maior. Você pode estabelecer uma onerosidade excessiva. Por exemplo, existe a situação do pai que era empregado antes da quarentena, hoje não tem emprego. Então pode-se aplicar o que? Teoria da imprevisão. É o caso fortuito de força maior. Existe situação que o pai está trabalhando, mas, por exemplo, houve uma redução da jornada de trabalho dele, uma redução do salário. A medida provisória 936 do governo federal autorizou. Então o salário dele reduziu. Uhum. Quer dizer, não dá para pagar o colégio como era antes. Então ele vai alegar uma rescisão por onerosidade excessiva. Aquele equilíbrio econômico entre prestação de serviço e pagamento, houve um desvalor e ele pode alegar isso. E não tem dinheiro para nada, eu informei que ele pode ficar inadimplente. Aí muitas pessoas na minha live falam, doutor, mas meu filho vai ser prejudicado. Eu deixando de pagar, eles não vão nem abrir, né, o colégio para o meu filho entrar, não vão deixar meu filho a participar das lives lá daquele, né, do estudo online. Sim. Eu falei, não, isso não vai acontecer, porque a lei federal que estabelece, que trata sobre as mensalidades escolares, é clara que o aluno não pode sofrer qualquer sanção, pastor. Então, se hoje, quem está nos ouvindo, nos assistindo, e tiver numa situação, o filho estuda no colégio particular e não tem condições de pagar, fique inadimplente. O colégio não poderá impedir o teu filho de fazer prova, não poderá impedir seu filho de assistir aula, o teu filho não vai poder sofrer qualquer tipo de sanção. O máximo que vai acontecer é o colégio colocar seu nome no seu nome no SPP, mas quem está sem dinheiro duro aí já deve até estar com o nome tem um sujo. monte, né? Então mais uma negativação não vai fazer diferença. Um colégio poderá entrar com uma execução. Tá, mas ele tem bens? Conta no banco ele não tem. Vai fazer uma busca na conta bancária, ele está sem dinheiro. Na casa não pode botar a mão porque tem a questão do bem de família. Então, eu costumo dizer, o dono de colégio inteligente vai querer fazer um acordo. Claro, porque senão o pai vai deixar de pagar e coitado do dono do colégio. Não vai ter eficácia, cobrança judicial, não vai ter eficácia nada disso. Vai ter que aguentar o aluno até o final do ano, ele também não será obrigado a renovar a matrícula. Mas isso o pai, ele precisa comprovar que ele não tem renda? Não, se ele deixar de ser, ele simplesmente deixa de pagar. É óbvio que ele vai ser provavelmente... Você não acha que isso é um risco, a pessoa, de repente, cima de não querer pagar e fica por isso? Não, o colégio pode negativar o nome dele. O colégio vai poder entrar com... Existe um contrato assinado. O colégio vai poder entrar com uma execução para buscar dinheiro na conta dele. Se não tiver dinheiro na conta, se ele tiver um carro, vai pegar o carro. Se tiver uma casa só, que aí não adianta nada, porque aí é bem de família, tá protegido. Sim. Então, quer dizer, o colégio tem os recursos para conseguir ou tentar conseguir esse dinheiro. Vai ser uma briga longa. Longa, exatamente. E é melhor entrar num acordo, né? É o que eu tô sempre sugerindo. Então, o que o senhor sugere o próximo assunto aí das lives que o senhor fez final de semana? Olha, eu terça-feira, vou falar da minha, depois eu vou falar do jornal de Macaé. Eu na terça-feira, dia 19 de maio, às 20, sempre minhas lives
Eu vou falar para todos que nós estamos E a gente tá acompanhando. Compartilhando sempre. Eu agradeço, pela a Macaé página. Gospel tá sempre Tamo junto. transmitindo essas lives aí maravilhosas. Eu sou muito agradecido, pastor. Tamo junto. É sempre 21 horas. Tá em casa, né? Não tem o que fazer. Eu tô aqui, inclusive, sendo acompanhado pelo Dr. Gustavo Araújo Moreira. Ele não faz nada mesmo nessa quarentena, né? Não faz ou não fazia? Não tá fazendo nada nessa. Nada. Gustavo, todo dia, 9 horas da noite, tem live nossa. Seja minha, seja do Jornal de Macaé. Você, ao menos, vai ficar bem informado, né? É um exemplo aqui. Então, é verdade. Deu 9 horas, não tenho nada pra fazer, tô cansado de ver televisão. Ah, deve ter live lá do Dr. François. Então, na terça-feira da semana que vem, eu vou falar sobre contratos de aluguel. Muito importante. Em tempos de Covid. E aí? É obrigado a pagar? Não tem que pagar? Terça-feira eu vou falar sobre isso. Amanhã eu terei uma live junto com o Romildo no Jornal de Macaé. Nós vamos receber e vamos entrevistar o pré-candidato a prefeito, até mesmo para nós conhecermos ele, né? André Longobardi. E nós vamos falar sobre quarentena horizontal e seus resultados práticos. Essa quarentena que nós estamos vivendo tem resolvido o problema? Está evitando o Covid? O que eu tenho de experiência e o que eu tenho acompanhado é que nos 2 estados da Federação Brasileira que mais foram firmes na quarentena horizontal foram quais estados? São Paulo e Rio de Janeiro. Olha a coincidência. Pastor, quais são os 2 estados no Brasil inteiro que mais tem incidência de coronavírus e morte? São justamente Rio de Janeiro e São Paulo. Ah, mas tem o Manaus, Amazonas também. Mas Amazonas não tem nem hospital. Aqueles políticos nunca construíram. Não fazem nada. Então ali não tem o que fazer mesmo. Amazonas, infelizmente, pelos seus governantes, não é exemplo de nada. Porque nós já estamos há 50 anos sempre brigando, sempre com as redes públicas de saúde atoladas, mal equipadas. Então não adianta agora vir falar que é o Covid. Não, é porque nunca esses governos deram a atenção à saúde pública, entendeu? Então o estado de Manaus eu nem levo em consideração. 2h34, o programa Tarde Total. Estamos recebendo o Dr. François Pimentel. Fala aí, doutor. E segunda-feira, tava esquecendo, pastor, desculpa. Segunda-feira agora, dia 18, eu irei entrevistar o coronel Ramiro Oliveira Campos. Ele foi comandante aqui do 32º Batalhão em Macaé. Sumido, né? E comandante também lá do 8º Batalhão de Campos. E sabe qual vai ser o tema da nossa conversa, pastor? Compras milionárias de governos em tempos de Covid. Nós vamos tratar sobre compras milionárias aqui de Macaé. Só essa semana foram mais de 5 milhões de reais. Se você for olhar, é até pouco dinheiro que gastou. Porque na semana passada, o nosso querido prefeito aqui de Macaé, ele recebeu só do estado quase 25 milhões de reais para enfrentar o Covid. E isso não são palavras do Dr. François, do pastor André, não. Isso foram palavras. Quem me contou isso foi semana passada, foi o vereador Maxwell Vaz. Então é uma autoridade municipal, é um vereador que nos informou que naquela semana o prefeito só do estado, só do governo externo, ele recebeu 25 milhões. Então, gastar 5 milhões numa semana, nós vamos falar, por exemplo, o prefeito comprou 1,5 milhão de reais de aventais. São 50 mil aventais. E o engraçado é que a gente não vê distribuição de aventais aqui na nossa cidade. A gente não vê distribuição de máscara. Por que não comprou um pouquinho de máscara, um pouquinho de gel e não distribuiu? Né? Tá fazendo barreira sanitária ali pra quê? Fora que ele também ele realizou uma compra de 3,1 milhões que de uma empresa de São Gonçalo que, teoricamente, vai fornecer materiais para proteção do Covid em Macaé.
Só que a gente não achou o contrato pra saber. Ele gastou 3 milhões, a gente não sabe com o quê. 1,5 milhão foi com avental. Haja avental, hein, pastor? É muito Aí eu fiquei pensando, por 50 mil aventais, quantos profissionais de saúde nós temos em Macaé? Uns 3 mil? Médico e enfermeiro? Não deve ser muito mais do que isso. E como que compra 5? Haja avental, hein? É muito Não é? 2h37, programa Tarde Total, recebendo Dr. François Pimentel. Doutor, eu gostaria que o senhor desse só uma palhinha. Eu sei que a live vai ser próxima essa semana sobre... Terça? Sobre aluguéis? É? Não, terça? É terça-feira. Então, que diferença tem, por exemplo, um contrato registrado no cartório ou aquele contrato avulso? Há uma diferença para a justiça, não? Não, porque o contrato, ele pode ser feito dependendo, existem contratos formais. O que é um contrato formal? O cara faz um contrato de aluguel. O contrato de aluguel não é um contrato formal. O que isso quer dizer, tecnicamente falando? É um contrato que você pode pegar um pedaço ali de papel higiênico e estabelecerem o imóvel, sim, o valor, o período e assinarem. Aquilo ali é um contrato. É diferente de uma compra e venda. Já no compra e venda você tem requisitos, você tem que fazer escritura pública, você tem que fazer o registro. Então, quer dizer, existem contratos e contratos. No caso do contrato de aluguel, é um contrato informal. A lei não exige muitos requisitos para que ele se torne um contrato que gere efeitos. Por exemplo, ontem à noite mesmo, né? Inclusive, tive a participação aqui do Dr. Gustavo, o mesmo que eu brinquei que não tem feito nada aí. Um cliente nosso, ele adquiriu numa área aqui nas redondezas de Macaé. Ele me procurou, falou: doutor, lá não tem título de propriedade, é posse. E, poxa, eu achei o contrato assim tão simplesinho, queria que o senhor desse uma olhada e desse uma incrementada. Eu até brinquei, falei: fulano, é capaz desse contrato ter uma folhinha só, né? Ele, poxa, pior que é. Mas ele mandou pra mim. Realmente, o contrato não tem a melhor técnica de legislação, não tem o melhor português, porém continha tudo que um contrato tem que ter. Qualificação do vendedor, do comprador, o objeto da alienação, que a propriedade bem definida, a forma de pagamento, se é retratável ou não, o valor do pagamento, a sua forma de pagamento e a assinatura. Eu falei: fulano, pode ficar despreocupado, mas doutor, é tão simples, mas eficiente. Claro. Se tiver problema, poderá ser apresentado na justiça e fazer prova com ele. A Irinete está falando aqui que gostou do contrato de papel higiênico. Não, mas a gente, é uma brincadeira, né? É uma brincadeira, sim. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira, mas a pessoa consegue entender. Então, qualquer folha de papel, seja papel de pão. Por exemplo, eu pego um papel aqui e falo assim: estou passando a minha casa para o Dr. François Pimentel. E o senhor assina embaixo, eu assino e tal. Depois eu desisto disso aí. Há uma diferença que eu registrar no cartório ou não? Olha, o que acontece é o seguinte: isso aí, se o senhor fizer esse documento aí, é um documento de doação, tá? Ele não é totalmente pleno, ele faz prova. Vamos supor que, né, eu levo esse documento, o pastor Carlos, André, ele me doou o imóvel lá. E de repente o senhor, não, eu não quero doar mais. Nós poderíamos discutir essa doação, porque o senhor me doou, eu recebi, e agora o senhor quer desfazer. É óbvio que isso não é um documento pleno. Oficial. Não é oficial, porque para transferir propriedade de bens imóveis, a lei exige a escritura pública. E se o documento, por exemplo, como o senhor falou, que é um terreno de posse? Posse, mas por exemplo, a posse não tem título de propriedade. Sim. Não tem um registro, um cartório de registro de imóveis. Neste caso, não tem o que fazer. Agora, o imóvel devidamente inscrito no cartório devido, a propriedade só se transpassa, né, só se transfere com o registro lá. Não tem meio termo, não poderia ser num papel. Claro que o papel
poderia ir para a justiça, poderia discutir na justiça, mas não é. Existem, por isso que eu falei, existem contratos que a lei exige formalidades. Por isso que eu falei em contratos formais. E contratos que a legislação não estabelece muitos requisitos. E são os que a gente chama de contratos informais, como é o locação, como é o contrato de alienação de uma posse. São contratos que podem ser feitos no papel de pão ou no papel higiênico, poderia ser validado pela justiça. Tem uma pergunta aqui pro senhor aqui, vamos lá. Vamos ter um áudio aqui, vamos lá. Eu gostaria de saber, boa tarde primeiramente, né, todos os ouvintes aí da Rádio Gospel Macaé, do programa Tarde Total. Eu gostaria que o Dr. François me respondesse a pergunta. Eu fiz o contrato de 1 ano na imobiliária. Eu gostaria de saber se eu saí antes de vencer esse contrato. Fiz por 1 ano. Se eu sair antes, eu estou querendo ir para um lugar mais barato, a casa mais barata. Se eu sair antes, eu vou sofrer algum dano, eu tenho que pagar alguma rescisão desse contrato. Eu gostaria de saber. Olha, ouvinte esperto, hein? Eu falei que eu ia falar sobre isso terça-feira que vem. Porém, ela é tão esperta e inteligente que ela ouve e adiantou, assiste. né? Não, sim. Ela assiste a Macaé Gospel. Sim, ela trabalha aqui no sábado. Só pessoas inteligentes. Sim. Então é mais inteligente ainda. Além de trabalhar, ela ainda é uma ouvinte. Sim. Olha, tem que ver o que ficou estabelecido no contrato. Via de regra, o contrato tem uma cláusula de rescisão. Caso haja uma rescisão ali, ela tem que dar uma olhada para ver o que foi estipulado. Se lá tá escrito que por quebra de contrato você paga X aí, né? Sim. Aí é o mesmo caso lá do exemplo do colégio. Vamos supor que, graças a Deus, não parece ser o caso dela, mas ela ficou sem emprego, desempregada. Aí ela não tem condições de arcar nem com aquela multa. Aí ela teria que entrar na justiça explicando, excelência, olha, eu não posso pagar nem o aluguel, não posso nem pagar a multa, porque eu estou desempregada sem dinheiro. Por causa da questão do Covid. O juiz poderia se entender o fim daquele processo de forma justificada. Então, ela tem 3 caminhos: ou paga o aluguel, ou paga o que tiver estabelecido lá no contrato como rescisão, ou entra na justiça para tentar rescindir esse contrato. Mas no caso ela não pode ficar, como é o caso do colégio, ficar no imóvel sem pagar. Não. Aí no imóvel, ela vai entrar. Aí, olha só, o negócio de aluguel é uma coisa muito séria. Porque o dono, se conseguir provar que a pessoa está inadimplente, olha, tem juiz aqui em Macaé que já dá liminar. Uhum. Conseguiu provar, ó, excelência, ó, eu aluguei essa casa, a pessoa está sem pagar tantos meses, aqui já notifiquei, atendeu alguns requisitos legais, o juiz já manda desocupar. Entra com ação de despejo e cobrança de aluguéis. É os dois numa só. O juiz geralmente dá 10, 15 dias para a pessoa esvaziar, desocupar o imóvel. Olha aí, Irinete Elias, respondida a sua pergunta. 2h45, programa Tarde Total. E sempre aqui recebendo o nosso querido doutor François Pimentel. E aí, doutor, mais alguma novidade aí pra gente? Olha, sim, eu gostaria de falar um evento que aí eu não fui nem o causador, também não fui quem descobri isso. Na tarde de ontem, nós visualizamos que, para nossa infelicidade, quer dizer, há 1 mês atrás foi anunciado um hospital de campanha que próximo aqui de Macaé, sim, ali na Barra de São João. Quer dizer, todos nós ficamos felizes quando a gente percebe que a doença é uma coisa séria. O Covid realmente tem matado. Já mataram mais de 10 mil pessoas. Então é uma doença grave que tem que ser observada. Então, quando foi anunciado um hospital de campanha próximo aqui da cidade de Macaé, a gente se sente assim mais seguro. Se der algum problema, nós temos ainda um hospital estadual, que não é ali de Casimiro, não seria um hospital estadual, só que de campanha. Então eu poderia sair daqui e ser atendido lá. E ontem um deputado, eu não conhecia, o deputado Paul Bell, ele disparou nas redes sociais, ele peitou ontem lá a empresa responsável por esse hospital, um hospital que já recebeu, salvo engano, milhões de reais,
E ele forçou, chamou PM, a polícia, né? Eu sei que depois de muita encrenca ele entrou, pastor. E assim, para a tristeza generalizada, vazio. Um galpão montado de lonas, o aluguel daquilo ali deve ser milionário. Com certeza. E completamente vazio, pastor. Então, quer dizer, quantos milhões estão sendo gastos ali na cara de pau? Eu fico assim apavorado. Os caras não botaram nem lá uns 20 leitozinhos pra fazer uma média. Pra disfarçar, fazer uma média, né? Mas não. O nível de maldade, isso é uma pessoa ruim. Nós vimos que um secretário de saúde, um subsecretário de saúde foi preso semana passada. Ontem foi preso um empresário, dono de uma empresa também, pela questão que parece que compraram, ele vendeu 1000 respiradores, acho que ele entregou 50 ou 25. Hoje de manhã foi preso, salvo engano, um deputado, não vou nem falar o nome dele aqui porque agora me deu uma dúvida, mas foi preso um deputado e um outro empresário hoje de manhã. Eu ontem na CNN, que teoricamente é um jornal que está fazendo um trabalho dele, ele expôs lá que de 66 contratos realizados pelo Itzel nessa quarentena, 66, 44 foram cancelados por fraude ou indícios de fraude. Eu vou mais longe, se bobear, todos eles têm fraudes. Quer dizer, a gente começa a perceber que a maldade humana, a ganância, não tem limites. Políticos estão enriquecendo. Não estou falando de todos. Eu estou falando que a gente assistiu no Rio e em alguns lugares no Brasil. Existem políticos que estão se enriquecendo às custas de morte, às custas de desesperos, às custas, vou mais longe, às custas de milhões e milhões de desempregados, de empregos, que tem empresas quebrando. Aqui em Macaé, toda semana a gente ouve alguma história de pelo menos de uma empresa. Ontem eu fiz uma live, eu tive o privilégio de fazer uma live com o pastor Xando Carvalho e pastor Celso Antônio. Isso. Eles nos informaram que só em Macaé 22 igrejas fecharam as portas. Muitas igrejas. Então, quer dizer, todos os setores estão sendo afetados. Até quando? Até quanto esse vírus é tão letal assim? Porque o que ele está provocando, os desvios financeiros milionários, mais os desempregos, será que esses dois fatores não são mais maléficos, mais mortais do que o próprio vírus? Infelizmente, aí algumas pessoas me perguntam, François, hoje mesmo uma amiga querida me perguntou, doutor, fala aqui comigo, no pé do ouvido, o senhor é candidato? O senhor tem interesse político? E eu respondi com a maior tranquilidade, não, eu não sou filiado a partido político nenhum, nunca fui filiado, não sou candidato, nunca fui candidato. Então, quem é François Pimentel hoje? Eu sou um advogado, advogo em Macaé há 15 anos, já tive a minha participação como vice-presidente da OAB, como presidente da OAB local aqui, né? Hoje eu sou jornalista e estou cansado de ver pessoas que não conseguem se sobressair nas suas vidas particulares, nos seus negócios particulares. E aí eles vão para onde? Me responda, pastor, vou dar 3 chances pro senhor. Para redes sociais? Não. Já perdeu um. Eles vão ser políticos. O que eu começo a ver, né? A gente começa a ver as pessoas que se envolvem com a política, pessoas que não sabem gerir a própria vida. Mas, doutor, e são essas pessoas que estão se dando bem. Bem assim, entre aspas, que se dá bem, roubando o erário público, isso aí é terrível, isso é maldade pura. Aí, só para concluir, sim, pastor, então, eu estou cansado de ver
esses infiéis se locupletando, roubando, se enriquecendo com dinheiro público e se dando bem teoricamente. Então, esse projeto junto, né, François, Romildo, Jornal de Macaé, a gente quer é mostrar os fatos. Doa quem doer. Eu sei que eu sofrerei represália e posso falar pro senhor aqui, eu não vou entrar em detalhe ainda, mas já tô sofrendo represália só por dizer a verdade. Aqui em Macaé, eu falo em Macaé porque eu sou de Macaé há quase 40 anos. Macaé jornalista aqui, tem umas maravilhosas exceções, mas a grande maioria desses blogueiros, desses jornalistazinhos aí, eles são comprados. E o pior é que eles se vendem até baratinho, pastor. É impressionante, você fica apavorado. Então, quer dizer... Se vende por máscara e gel, né? Nossa senhora, ou menos. Então, quer dizer, o nosso objetivo é fazer uma coisa diferente. E aí eu parabenizo o senhor. Porque eu tenho certeza que o senhor abre o espaço aqui. Aqui não tem troca de figurinha, o doutor, o senhor não pode falar nisso, não pode falar contra aquilo. Aqui eu sento aqui, o senhor me pergunta, eu vou até além. Com certeza. Então é bacana quando a gente vê empresa como a Macaé Gospel, a empresa que se propôs a fazer a comunicação. Tudo bem que tem um público direcionado evangélico, mas todas as informações que o senhor dá aqui é para todos nós, seja evangélico, católico, para todo mundo. Todos. O senhor é uma instituição informativa. E existem, né, ainda uma ou outra aqui em Macaé que assim faz o seu papel. Então, eu não sou político, eu não sou candidato. Eu sou um pai de família, um profissional. Me sinto macaense, não sou macaense, não nasci aqui, mas estou cansado de ver uns calhordas. Aí muda governo, aparecem uns nomes, se enriquecem e desaparecem. Aí vem um outro governo, aparecem nomes que a gente nunca ouviu, se enriquecem e desaparecem. Até quando? Porque, doutor, olha só, por exemplo, o Carioca, por exemplo, né, votou no governador Witzel. Então, o que você pode esperar de um juiz, né? O senhor hoje é advogado. Se a gente não acreditar no senhor, né, perante as leis, vai acreditar mais em quem? Né? Mesma coisa que eu sou um pastor. Se o membro que congrega comigo ali não acreditar em mim, se ele perder a credibilidade, acabou. O que vai ser das instituições? O que vai ser, né? Então, dois juízes. Um no Rio de Janeiro, que é o caso do Witzel, né? E o outro, o Moro, que fez isso aí no Brasil. Então, o povo hoje brasileiro estão decepcionados. Contar com quem? Será que é Jesus que vai ser candidato na Terra? Acreditar só tem que ser no Jesus. Em relação ao Witzel, em relação ao Moro, eu só faço uma ressalva que estão acusando ele com essa intriga junto com o presidente, mas não há nenhuma vírgula de desvio financeiro por parte dele, né? Uhum. Então ali é uma briga política. A briga entre Moro e Bolsonaro é uma briga política que eu prefiro nem me manifestar ali. Sim. Porque eu gosto dos dois. Uhum. Então, eu só estou acompanhando os fatos, né? Não, até hoje não me posicionei a respeito disso. Mas por quê? Eu também sei que aquilo ali é uma briga política. Ponto. O Witzel já não é briga política. O Witzel é briga de caráter. É briga de comprometimento. Ele que assina as licitações no final. É ele. Claro. Ah, foi o meu secretário. Não, tem que ter assinatura do gestor, do governador. E aí você começa a perceber uma série de pessoas próximas a ele, do primeiro escalão. Abaixo dele tem gente sendo presa. Você não acredita. E eu vou confessar uma coisa pro senhor, eu votei no Witzel também. Mas sabe por que eu votei nele? Porque aparentemente só tinha gente pior do que ele. Aí a gente viu uma pessoa desconhecida, mais um ex-juiz, nós apostamos. Eu aprendi, eu e nem minha família votamos mais nele. Então, eu acredito que as pessoas sensatas farão a mesma coisa. Não dá pra votar nele de novo. Não dá pra se enganar duas vezes, né? E vamos torcer. Não, eu fui enganado 2 vezes. É que em Macaé eu fui.
Eu votei as 2 vezes no Aloysio. Eu votei. Mas é aquilo, né? A gente ainda acreditava. Hoje eu não acredito mais. Embora a gente não acredita acreditando. Tanto é que quando eu vim pra cá, eu acreditei que teria a barreira. Ô, doutor, por que nem isso dá pra acreditar nesse prefeito. Olha, por que todos, foi o caso da Dilma, foi o caso do Lula, por que todo segundo do mandato de qualquer político aí na segunda gestão dele dá problema? Pastor, eu acho que na verdade o cara quando é ruim, ele é ruim sempre. Porque só o primeiro, né? O primeiro ainda é novidade. Primeiros 4 anos o cara faz... o eleitor ainda dá eu vou dar um voto de confiança. Aí na segunda ele... Aí na segunda, infelizmente, olha só, eu costumo dizer o seguinte, claro que eu sou uma voz, sou uma voz solitária talvez, eu acho que nós temos que eleger gestores. Por exemplo, eu sou contra... Médico a pessoa política. Não, a pessoa pode ser médica e ser uma gestora que faça um curso. Existem hoje, por exemplo, gestão pública, existem cursos, a pessoa pode se qualificar para gerir até uma cidade. Existe a gestão pública, gerir órgãos públicos, a pessoa tem que estudar. Então a pessoa tem que ser hoje qualquer um um gestor. Agora, eu, por exemplo, sou contra. Para mim, eu não voto em candidato que começa o negócio de doação de cesta básica. Ele explora a pobreza pra dizer que ele é o bonzinho, que ele tá dando atenção pro pobre, e depois vem pedir voto, que viu, eu sou bonzinho, eu dou cesta básica. Como na verdade ele arrecada e repassa. Eu não vejo. Que ele continue fazendo isso, porque ele, bem ou mal, ele tá ajudando algumas famílias. Mas eu, por exemplo, não voto num cara desse. Não com segundas intenções, né? Eu prefiro votar num cara, um gestor, que não dá cesta básica, mas ele vai reorganizar uma cidade, por exemplo, organizar, fazer planejamento, e no final das contas, aquela pessoa carente vai receber muito mais benefícios, e não vai receber só esmola ou uma cesta básica, vai receber um plano dentário, um plano de saúde, um colégio decente para o seu filho, uma orientação para que até mesmo evite mais filhos. O pobre não pode ter 10 filhos. Claro. Tem que organizar. Então, quer dizer, isso vem com o quê? Com um gestor que queira fazer o negócio. Olha, é o que nós falamos no início da live aqui. A nível Macaé, sabe o que menos falta em Macaé? A única coisa que não falta em Macaé... chamou de senhor de prefeito, hein? Não chama de prefeito, não, que eu não gosto. Não vai, né? Sabe a única coisa que alguém, de repente, nas lives aqui, né, poderão discordar. A única coisa que não falta em Macaé, pastor, é dinheiro. Com certeza. Mas tem, né? Foi o Maxwell Vaz, volto a dizer, que não são palavras minhas. Maxwell Vaz, semana passada, numa live que a gente fez, nós fizemos junto, nós o entrevistamos, ele afirmou, olha, o prefeito essa semana de royalties recebeu 50 e poucos milhões, coisa de 56 milhões. Claro que royalties, ele já tem um gasto obrigatório, porém recebeu mais 20 e poucos milhões do governo estadual. Então, numa quebradeira geral aí, um município igual Macaé, numa única semana, recebeu 80 milhões de reais. E onde estão esse dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Aí você começa a ver umas compras sem licitação, né? O Jornal de Macaé, nós estamos mostrando. Eu tô acusando algum desvio? Não tô acusando. Porém, eu tô mostrando que compras milionárias estão sendo feitas. E nós não estamos, nós somos homens inteligentes. Por que comprar 50 mil aventais?